Você já sentiu aquele arrepio inexplicável ao embarcar em um avião? Aquela sensação de que algo pode dar errado a qualquer momento, de que o destino já está traçado e só resta esperar. Neste vídeo, vamos explorar o legado sombrio e fascinante da saga cinematográfica Premonição. Desde o início até as sequências inquietantes, vamos te levar em uma viagem pela evolução dessa franquia que redefiniu o terror e o suspense no cinema. Prepare-se para descobrir como um simples acidente de avião se transformou em uma das premissas mais assustadoras das telonas. Número 1. E a origem do medo. A origem de Premonição não é apenas uma história de criatividade, mas também um reflexo da tensão que surge quando o cotidiano se transforma em um cenário de terror. No final dos anos 90, o cenário do cinema de terror estava passando por uma grande transformação. Filmes como Pânico haviam renovado o interesse do público pelo gênero, mas faltava algo que levasse o medo a um nível mais profundo, algo que fizesse com que os espectadores não apenas gritassem, mas também ficassem refletindo muito tempo depois que as luzes do cinema se acendessem. É nesse contexto que James Wong e Glenn Morgan, com sua experiência em Arquivo X, viram na ideia de Jeffrey Reddick um potencial que ia além de uma simples história de terror. Reddick, com sua visão baseada em um mau pressentimento, não só apresentou a premissa de mudar o destino, mas também introduziu a ideia de que, por mais que tentemos escapar, a morte sempre encontra uma maneira de nos alcançar. Esse conceito, profundamente enraizado na psique humana, tornou-se a espinha dorsal de Premonição. O processo de levar essa ideia para as telonas foi meticuloso. A New Line Cinema, um estúdio conhecido por sua capacidade de identificar projetos de sucesso, não hesitou em correr o risco. No entanto, não foi um simples ato de fé. Wong e Morgan se envolveram profundamente no desenvolvimento do roteiro, dando a ele um toque que não só prenderia os fãs de terror, mas também elevaria o filme ao status de cult. Com sua experiência em criar atmosferas inquietantes e tramas complexas, os roteiristas injetaram em Premonição uma dose extra de paranoia e desespero, elementos que manteriam o público na ponta da cadeira. O elenco, por outro lado, foi uma jogada de mestre. Em um mundo pós-pânico, os jovens atores de Premonição não precisavam apenas ter carisma, mas também uma conexão genuína com o público. Devon Sawa e Ali Larter, entre outros, não só cumpriram esses requisitos, como também suas interpretações adicionaram uma camada de autenticidade que tornou as mortes de seus personagens ainda mais impactantes. Ver a morte, como um inimigo invisível e onipresente, perseguindo esses jovens, transformou cada cena em um jogo macabro de previsões, onde o espectador sabia que algo terrível ia acontecer, mas nunca conseguia adivinhar como. A combinação de uma premissa única, um roteiro cuidadosamente elaborado e um elenco que ressoava com o público jovem fez com que Premonição se tornasse muito mais do que um filme de terror. Tornou-se um fenômeno cultural, um lembrete de que, por mais que tentemos evitar, o destino sempre tem a última palavra. E é essa origem, cheia de medos e reviravoltas inesperadas, que lançou as bases para uma franquia que continuaria perturbando gerações de espectadores. Número 2. O filme que começou tudo. O impacto de Premonição em 2000 não se limitou apenas ao seu sucesso de bilheteria, mas foi um verdadeiro fenômeno cultural que deixou sua marca na maneira como o cinema de terror abordava o conceito da morte. Desde sua estreia, o filme não apenas capturou a atenção do público, mas também redefiniu as expectativas do que um filme de terror poderia alcançar em termos de tensão e suspense. A ideia de que a morte é inevitável ressoou profundamente com os espectadores, que se pegaram refletindo sobre o conceito de destino muito depois que os créditos finais já haviam passado. Além disso, é importante destacar como o filme conseguiu manter o público na ponta da cadeira, não apenas pela narrativa, mas também pelo uso engenhoso de recursos cinematográficos. A equipe de produção transformou o Aeroporto Internacional de Vancouver em um ambiente que poderia facilmente passar pelo JFK de Nova York, o que foi uma façanha notável considerando as limitações de orçamento e tempo.
Cada detalhe do cenário foi meticulosamente planejado para mergulhar o espectador em uma experiência tão realista que era quase possível sentir a ameaça da morte espreitando em cada canto. Da mesma forma, a trilha sonora de Shirley Walker desempenhou um papel essencial ao amplificar a tensão que permeia todo o filme. Walker, conhecida por sua habilidade em criar atmosferas sonoras inquietantes, utilizou uma combinação de acordes dissonantes e silêncios estratégicos para manter o público em um estado constante de alerta. Essa trilha sonora não apenas acompanhava as cenas, mas as elevava, tornando cada momento mais angustiante do que o anterior. Mas o que realmente levou Premonição a outro nível foi a forma como cada morte era construída como um elaborado quebra-cabeça. Ao contrário de outros filmes de terror, onde os assassinatos são meros atos de violência, em Premonição cada morte era o resultado de uma cadeia de eventos aparentemente triviais que, combinados, levavam a um desfecho fatal. Essa abordagem não só surpreendia o público, mas também transmitia uma sensação de inevitabilidade, de que por mais que os personagens tentassem escapar, a morte sempre encontrava uma maneira de alcançá-los. Por outro lado, a forma como o filme utilizou a premonição como recurso narrativo também foi igualmente inovadora. Ao dar ao protagonista a capacidade de prever a catástrofe, Premonição não apenas brincava com o conceito de destino, mas também aumentava a tensão ao permitir que o público soubesse o que iria acontecer, sem revelar como. Esse uso do suspense tornou-se uma ferramenta fundamental que manteve os espectadores presos à história, antecipando cada reviravolta com uma mistura de medo e curiosidade. Assim, Premonição se destacou não apenas por sua trama original, mas também pela forma como combinou todos esses elementos para criar uma experiência cinematográfica que, 2 décadas depois, continua sendo lembrada como um marco no gênero do terror. Número 3. Continuações e evolução da franquia. O sucesso de Premonição no ano 2000 deixou os espectadores com um gosto especial por esse terror que não depende de monstros visíveis, mas sim da onipresença da própria morte. Assim, quando Premonição 2 foi anunciado em 2003, a expectativa era enorme. Os fãs queriam mais daquela mistura única de suspense e horror, mas também desejavam ver como a franquia poderia evoluir e trazer algo novo. Com David Ruelis à frente como diretor, a sequência não só cumpriu as expectativas, como também ampliou os horizontes da série, introduzindo um ritmo mais frenético e uma ação que manteve os espectadores na ponta da cadeira. Um dos elementos mais memoráveis de Premonição 2, sem dúvida, a impactante sequência do acidente de carro na rodovia. Essa cena, que foi considerada uma das mais icônicas de toda a franquia, não impressionou apenas pelo realismo, mas também pela forma como capturou o desespero puro dos personagens presos em uma cadeia de eventos catastróficos. Cada batida, cada explosão, cada fragmento de vidro voando pelo ar, contribuiu para uma sensação de caos incontrolável que tomou conta da tela e das mentes dos espectadores. Essa cena não só demonstrou a habilidade de Elise em conduzir a ação, como também consolidou a reputação da série como especialista em transformar situações cotidianas em pesadelos. No entanto, a sequência não ficou isenta de controvérsias. A decisão de matar o personagem Alex Browning fora das telas deixou muitos fãs perplexos e insatisfeitos. Devon Sawa, que havia interpretado o protagonista no primeiro filme, tornou-se um dos favoritos entre os seguidores da série e sua ausência na sequência foi um golpe duro para alguns. No entanto, essa decisão narrativa foi defendida pelos produtores, que argumentaram que era necessário para diferenciar a sequência e manter a imprevisibilidade que caracterizava a Premonição. Afinal de contas, a mensagem era clara e ninguém estava a salvo, nem mesmo aqueles que já haviam escapado uma vez. Quanto à trama, Premonição 2 não só continuou explorando a ideia da morte como uma força inevitável, mas também adicionou novas regras a esse jogo macabro. A noção de que a morte pode ser enganada, mas apenas temporariamente, introduziu um nível adicional de complexidade que enriqueceu a história. Os personagens, que já não eram apenas sobreviventes, tornaram-se estrategistas, tentando descobrir e manipular as regras que governavam seus destinos. Essa nova dinâmica não só manteve o público envolvido,
como também permitiu que a franquia evoluísse e se mantivesse relevante em um gênero que está constantemente em busca de inovações. Dessa forma, Premonição 2 não só se estabeleceu como uma sequência digna de seu predecessor, mas também lançou as bases para os filmes futuros, demonstrando que a franquia tinha muito mais a oferecer. Número 4. O Premonição 3 e a Montanha-Russa do Terror. O ano de 2006 trouxe uma nova dose de terror para os fãs de Premonição, com a estreia de seu terceiro filme, que literalmente levou a franquia a novos patamares. Sob a direção de James Wong, que havia sido uma força criativa por trás do primeiro filme, Premonição 3 foi lançado com uma premissa que tocava em um dos medos mais primários de muitas pessoas, um acidente em uma montanha-russa. Esse cenário não é apenas um lugar de diversão e adrenalina, mas também um espaço onde a sensação de perigo é palpável e onde qualquer falha pode se transformar em uma catástrofe. Desde o primeiro momento em que os personagens entram na montanha-russa, a tensão começa a se acumular. A câmera se move junto com eles, capturando cada curva, cada subida e descida, permitindo que o espectador sinta o mesmo vertigem e ansiedade. No entanto, o que realmente eleva essa sequência é a maneira como Wong utiliza a tecnologia para criar uma cena que é tanto visualmente impressionante quanto emocionalmente devastadora. A combinação de tomadas espelhadas com efeitos especiais gerados por computador permitiu aos cineastas criar uma sequência que é ao mesmo tempo realista e surreal, levando o público a uma jornada que não será facilmente esquecida. À medida que a montanha-russa ganha vida, o espectador é levado ao limite da tensão. As pequenas falhas técnicas que vão se acumulando, desde uma barra de segurança que não se fecha direito até um parafuso que se solta no momento errado, tornam-se presságios da tragédia iminente. A montanha-russa, que deveria ser um lugar de emoção e liberdade, transforma-se em uma armadilha mortal, e cada segundo que passa só intensifica a sensação de desastre inevitável. Além disso, Premonição 3 não se limita a apresentar mortes espetaculares, mas o faz com uma atenção aos detalhes que beira a obsessão. Cada morte é um espetáculo gráfico, uma coreografia macabra onde cada elemento, seja uma corrente que se solta ou uma faísca que inicia um incêndio, é cuidadosamente calculado para maximizar o impacto no público. Esse foco nas mortes elaboradas já havia se tornado a marca registrada da franquia, e nesta edição, Wong e sua equipe levam essa ideia ao extremo, oferecendo cenas que são tão horripilantes quanto hipnóticas. E embora alguns críticos tenham apontado que Premonição 3 não trouxe inovações significativas em relação às suas antecessoras, os fãs não demoraram a demonstrar seu entusiasmo. O filme, com sua combinação de tensão, horror gráfico e uma premissa que brinca com os medos mais básicos, tornou-se um sucesso absoluto de bilheteria, arrecadando mais de 117 milhões de dólares em todo o mundo. Essa resposta do público não só consolidou o filme como um capítulo crucial na saga, mas também demonstrou que a fórmula de Premonição ainda tinha muito a oferecer em termos de entretenimento e terror. Número 5. E a série encontra seu ritmo. Quando Premonição 4 chegou aos cinemas em 2009, a franquia já havia consolidado seu lugar no panteão do cinema de terror. No entanto, esse quarto filme decidiu que não bastava simplesmente seguir a fórmula estabelecida, mas que era preciso ir ainda mais longe. Ao introduzir a tecnologia 3D, o filme não só buscou atrair um público mais amplo, mas também oferecer uma experiência sensorial completamente diferente, uma que literalmente saltasse da tela e entrasse na mente dos espectadores. Cada morte, cada acidente, foi pensado não apenas para impactar, mas para fazer o público sentir como se estivesse ali, imerso no caos. Desde o início, Premonição deixa claro que não vai economizar no espetáculo. A sequência de abertura, ambientada em uma pista de corrida, é um verdadeiro tour de force em termos de efeitos especiais. Aqui, a combinação de efeitos práticos e CGI atinge um novo nível de sofisticação, criando uma cena em que cada faísca, cada pedaço de metal voando, parece tangível. O uso do 3D amplifica essa sensação, fazendo com que os espectadores se encolham toda vez que um pedaço de entulho parece vir diretamente em sua direção. Não é simplesmente um filme para assistir,
mas uma experiência para sentir, onde o terror se torna quase físico. No entanto, é importante ressaltar que essa abordagem visual também trouxe críticas. Alguns argumentaram que Premonição se apoiava demais nos efeitos 3D, em detrimento da profundidade narrativa que havia caracterizado os filmes anteriores. No entanto, o que o filme pode ter perdido em complexidade de enredo, compensou de sobra em termos de espetáculo e entretenimento. A arrecadação de mais de 180 milhões de dólares em todo o mundo é uma prova de que, apesar das críticas, o filme cumpriu seu objetivo e vai atrair as massas e mantê-las cativas do primeiro ao último minuto. O que realmente distingue Premonição é como a franquia conseguiu, mesmo em seu quarto filme, continuar encontrando maneiras de inovar. Enquanto os primeiros filmes focavam na inevitabilidade da morte nas complexas cadeias de eventos que levavam a cada tragédia, esta edição se aventurou a explorar como o meio visual poderia intensificar essa sensação de fatalidade inescapável. O 3D não foi apenas uma ferramenta para impressionar, mas foi usado para elevar o nível de ansiedade e medo, transformando cada cena em um verdadeiro banquete de terror sensorial. Além disso, o filme reafirmou que a franquia Premonição tinha uma fórmula que, embora bem estabelecida, ainda podia se reinventar e se adaptar às novas tendências do cinema. Cada continuação não só acrescentava novas formas de morte e destruição, mas também introduzia novas maneiras de experimentar o terror, mantendo o público sempre em suspense, sempre se perguntando qual seria a próxima reviravolta. Assim, Premonição não só marcou um marco na série, como também mostrou que a franquia ainda tinha muito mais a oferecer nos anos seguintes. Número 6 e um quinto filme inesperado. Quando Premonição 5 foi anunciado em 2011, muitos fãs da franquia pensaram que já tinham visto tudo o que essa série tinha para oferecer. As expectativas eram moderadas, com a sensação geral de que a saga poderia estar se repetindo. No entanto, o que ninguém esperava era que esse quinto filme não só revitalizaria a franquia, mas faria isso com um nível de criatividade e astúcia que poucos previram. Desde o momento em que Stephen Quale assumiu a direção, ficou claro que este filme tinha a intenção de retornar às raízes do terror psicológico que tornaram o primeiro filme tão impactante. O retorno ao terror psicológico foi uma das decisões mais inteligentes de Quale. Embora as sequências anteriores tivessem aumentado o foco nas mortes espetaculares e nos efeitos especiais, Premonição 5 se propôs a resgatar o medo mais visceral, o temor do inevitável. A sensação de que a morte está à espreita em cada canto, esperando o momento certo para atacar. Essa abordagem não só renovou a fórmula, como também introduziu um novo nível de tensão que ressoou profundamente com o público. A sequência inicial do colapso da Ponte Pencil é uma obra-prima por si só, desde o primeiro estalo dos cabos até o momento em que a ponte cede sob o peso dos veículos. A cena se desenrola com uma precisão que é tanto artística quanto assustadora. Cada elemento da sequência é projetado para aumentar a sensação de pânico, desde os efeitos especiais até as atuações dos personagens, que transmitem um desespero tão real que é impossível não senti-lo junto com eles. A combinação de efeitos práticos e CGI é impecável, criando uma cena que não é apenas visualmente impressionante, mas que também estabelece um tom de fatalidade inexorável para o restante do filme. No entanto, o que realmente diferencia a Premonição 5 de suas predecessoras é o seu final. Em uma reviravolta inesperada que deixou o público de queixo caído, o filme se conecta brilhantemente com o primeiro da série, fechando um ciclo que ninguém esperava. Esse final não só surpreendeu os fãs, como também adicionou uma nova camada de complexidade à narrativa da franquia, mostrando que os criadores ainda tinham truques na manga, mesmo depois de 5 filmes. Essa jogada não só revigora a história, como também dá um novo significado a tudo o que havia acontecido anteriormente na série, obrigando os espectadores a reavaliar o que achavam que sabiam. O filme não foi apenas bem recebido pela crítica, que aplaudiu sua capacidade de revitalizar a franquia, mas também foi um sucesso absoluto de bilheteria, arrecadando mais de 157 milhões de dólares no mundo todo.
Esse sucesso mostrou que Premonição ainda tinha muito a oferecer e que, com o enfoque certo, podia continuar surpreendendo e aterrorizando novas gerações de espectadores. Número 7. A evolução das mortes. A evolução das mortes na franquia Premonição é, sem dúvida, um dos elementos mais fascinantes e atraentes da série. Desde o primeiro filme, ficou claro que as mortes não seriam simplesmente violentas ou sangrentas. Seriam verdadeiras obras de arte macabras, criadas para surpreender, horrorizar e, em alguns casos, arrancar uma risada nervosa do público. Essa criatividade incomparável na execução das mortes é o que faz com que os fãs voltem para mais, filme após filme. O que torna essas mortes tão memoráveis é a forma como cada uma é cuidadosamente construída. Não se trata apenas da brutalidade do momento final, mas de tudo o que o antecede. Os cineastas de Premonição demonstraram uma habilidade quase diabólica para transformar situações cotidianas e inocentes em armadilhas mortais. Uma simples xícara de café, um ventilador mal ajustado ou até mesmo um piercing no mamilo podem se tornar o gatilho para uma sequência de eventos que culmina em um final fatal. Essa abordagem não só mantém o público em um estado constante de tensão, como também brinca com suas expectativas, fazendo com que qualquer objeto do dia a dia possa ser visto como uma possível ameaça. Além disso, a franquia soube equilibrar o horror com um toque de humor negro, que adiciona uma camada extra de entretenimento. As mortes não são apenas feitas para assustar, mas também para surpreender e, em alguns casos, provocar aquela reação de "isso não pode estar acontecendo". É nesse delicado equilíbrio entre o terror e o absurdo que Premonição encontrou sua fórmula de sucesso. Por exemplo, em uma das cenas mais icônicas, um personagem que acabou de sobreviver a um acidente de carro na rodovia é esmagado por um painel de vidro que cai de um prédio próximo. A cena é tão inesperada e absurda que, depois do choque inicial, é difícil não soltar uma risada nervosa. Essa engenhosidade na criação das mortes permitiu que a franquia mantivesse sua originalidade ao longo dos 5 filmes. Cada filme se esforça para superar o anterior, apresentando cenários de morte cada vez mais elaborados e surpreendentes. Desde as primeiras cenas no filme original, onde um acidente de avião desencadeia uma série de mortes inevitáveis, até as sequências mais recentes que envolvem pontes suspensas desabando ou academias explodindo, Premonição estabeleceu um padrão de criatividade dentro do cinema de terror. Número 8. O impacto cultural de Premonição. O impacto cultural de Premonição foi tão profundo que transcendeu o gênero do terror, permeando diversas áreas da cultura popular. Desde sua estreia no ano 2000, a franquia não só capturou a imaginação do público, como também plantou uma semente de inquietação na consciência coletiva. A ideia de que a morte é inevitável e que, não importa o quanto se tente evitar, ela sempre encontrará uma forma de nos alcançar, tornou-se um tema recorrente em debates e reflexões sobre a vida e o destino. Essa premissa ressoou especialmente em uma geração que cresceu tendo a incerteza como companheira constante, o que fez com que Premonição fosse visto não apenas como entretenimento, mas como uma espécie de advertência subliminar. No vasto mundo do entretenimento, Premonição deixou sua marca de maneira indiscutível. A franquia foi alvo de paródias em programas de televisão como Os Simpsons e Uma Família da Pesada, onde as situações absurdas e os finais inesperados foram recriados com um tom humorístico, evidenciando como a franquia deixou de ser apenas uma série de filmes de terror para se tornar um ícone reconhecível, até mesmo em contextos cômicos. Essa capacidade de ser referenciada e reinterpretada em diferentes formatos é um claro indicativo de seu impacto duradouro. Além disso, o conceito da morte como uma força implacável e inevitável foi adotado por outros filmes de terror que seguiram a trilha de Premonição. Essa abordagem inspirou roteiristas e diretores a explorar novas formas de representar a fatalidade, utilizando a influência da franquia para criar narrativas onde a morte não é um personagem, mas sim uma presença constante que espreita nas sombras, esperando o momento certo para agir. Esse legado é evidente em produções que, embora não estejam diretamente relacionadas à Premonição, compartilham essa mesma atmosfera de inevitabilidade que a série estabeleceu com tanto sucesso.
O impacto de Premonição também se estende além do cinema e da televisão, infiltrando-se na música e na literatura. Bandas de rock e metal compuseram músicas inspiradas na temática da série, explorando o desespero e a luta contra um destino já selado. Na literatura, a ideia de que a morte é uma força inevitável foi explorada em romances e contos que, embora não mencionem diretamente premonição, claramente bebem da mesma fonte de inspiração. No entanto, um dos aspectos mais fascinantes do impacto cultural de Premonição é como mudou a percepção do público sobre situações cotidianas. Depois de assistir a esses filmes, muitos espectadores começaram a questionar a segurança de atividades aparentemente inofensivas, como voar de avião, dirigir atrás de um caminhão carregado de toras ou simplesmente se exercitar na academia. Essa mudança na percepção é um testemunho do poder que o cinema tem de influenciar a realidade, fazendo com que Premonição seja mais do que apenas uma série de filmes de terror, mas sim uma obra que deixou uma marca indelével na maneira como as pessoas enxergam o mundo ao seu redor. Número 9. O futuro da franquia. O futuro da franquia Premonição é um tema que tem gerado inúmeras especulações e expectativas entre os fãs de terror. Apesar de a última edição ter sido lançada há mais de uma década, o entusiasmo por essa série não diminuiu. Na verdade, parece até ter se intensificado com o tempo. As redes sociais e fóruns de fãs estão cheios de discussões sobre o que poderia ser um sexto filme. E cada rumor sobre um possível reboot provoca uma onda de empolgação. Esse interesse contínuo sugere que a franquia ainda tem muito a oferecer, especialmente em um momento em que o gênero de terror está passando por uma espécie de renascimento graças às plataformas de streaming. A possibilidade de Premonição ganhar uma nova vida em serviços como a HBO Max é particularmente intrigante. Essas plataformas não só revitalizaram franquias antigas, como também permitiram que novas gerações descobrissem clássicos do terror. Além disso, a natureza dos serviços de streaming oferece uma flexibilidade criativa que poderia permitir aos criadores de Premonição experimentar novos formatos, como minisséries ou filmes episódicos, o que abriria a porta para explorar ainda mais o universo da franquia. É fácil imaginar como tramas mais complexas e personagens mais profundos poderiam ser desenvolvidos em um formato estendido, mantendo o mesmo nível de tensão e surpresa que caracteriza os filmes originais. No entanto, o verdadeiro desafio para qualquer novo lançamento será inovar dentro de uma fórmula que, embora bem-sucedida, já é bastante conhecida. A pergunta que está na cabeça de todos é como a franquia pode se manter fresca e relevante em um mundo que mudou significativamente desde o lançamento do primeiro filme. Com o avanço da tecnologia e as mudanças nas tendências culturais, é provável que um novo filme de Premonição precise abordar medos modernos e situações que ressoem com o público atual. Talvez vejamos um foco em tecnologia, inteligência artificial ou até mesmo nas crises globais que marcaram a última década. Tudo isso enquanto se mantém fiel à premissa central de que a morte é inevitável. Além disso, não se pode ignorar o impacto que o legado de Premonição teve na indústria do cinema de terror. Qualquer novo filme não só teria que estar à altura de seus predecessores, mas também teria que lidar com as altas expectativas de uma base de fãs que cresceu com a franquia e espera ser surpreendida novamente. Isso pode se traduzir em uma abordagem mais meticulosa na criação de cenas de morte inovadoras e na incorporação de elementos narrativos que brinquem tanto com a nostalgia quanto com a inovação. O que está claro é que Premonição deixou uma marca indelével no cinema de terror e seu retorno, seja de que forma for, certamente vai chamar a atenção de fãs antigos e novos igualmente. A franquia, com sua mistura única de terror psicológico, mortes criativas e a presença inevitável da morte, continua sendo uma força a ser considerada e seu futuro parece tão imprevisível e empolgante quanto os filmes que a tornaram famosa. Número 10. O legado de Premonição. É sem dúvida um dos mais singulares e duradouros da história do cinema de terror. Ao longo de 5 filmes, essa franquia transformou a maneira como o público vê e experimenta o conceito de morte na telona. O que começou como uma ideia inovadora se tornou um marco cultural, influenciando não só o cinema, mas também a forma como as pessoas percebem o perigo em seu dia a dia.
A ideia de que a morte é uma força inevitável que espreita em cada esquina e pode se manifestar nas situações mais cotidianas deixou uma marca indelével na mente dos espectadores. Um dos aspectos mais impactantes do legado de Premonição é como mudou a percepção de risco em situações do dia a dia. Por exemplo, algo tão simples como embarcar em um avião, um ato que para muitos faz parte da rotina, se transforma em uma fonte de ansiedade graças às cenas iniciais do primeiro filme. A paranoia de que algo pode dar errado a qualquer momento se infiltrou na consciência coletiva, fazendo com que o público enxergue o cotidiano sob uma perspectiva completamente nova. Quem nunca pensou em premonição ao dirigir atrás de um caminhão carregado de toras, temendo que uma delas se solte e cause um acidente fatal? Esse é o poder psicológico que a franquia exerceu sobre o público, transformar o mundano em uma fonte de terror. Além disso, Premonição não só redefiniu o gênero do terror ao eliminar a figura do vilão visível, como também introduziu um novo tipo de antagonista, a própria morte. Em vez de um assassino mascarado ou uma entidade sobrenatural, é o destino que persegue os personagens, o que adiciona uma camada de fatalismo tão assustadora quanto intrigante. Essa abordagem inovadora permitiu que a franquia se destacasse em um gênero saturado de clichês e fórmulas repetitivas, mostrando que o verdadeiro horror nem sempre precisa de um rosto, mas simplesmente da certeza do inevitável. Outro elemento-chave no legado de Premonição é sua capacidade de se manter relevante a cada novo filme. À medida que os filmes evoluíam, também evoluía a criatividade com que as mortes eram apresentadas, fazendo com que cada novo longa não apenas desse continuidade à história, mas também elevasse a expectativa do público. Os roteiristas e diretores conseguiram inovar constantemente dentro de uma estrutura previsível, mantendo os espectadores na ponta da cadeira, sempre antecipando a próxima reviravolta mortal. Em definitivo, Premonição deixou uma marca indelével no cinema de terror e na cultura popular. Seu legado não reside apenas nos próprios filmes, mas na maneira como mudou nossa relação com o cotidiano, lembrando-nos de que o perigo pode estar à espreita em qualquer lugar e que a morte, inevitavelmente, nos encontrará a todos, não importa o quanto tentemos evitá-la. É essa mistura de terror psicológico, fatalismo e criatividade que garante que Premonição seja lembrado como uma das franquias mais influentes e duradouras do cinema moderno.